Olá, feliz em tê-los aqui. Sou Diogo Calor e como host do Pode Gerar Energia, estamos aqui para mostrar para vocês quais foram as energias que levaram os maiores profissionais e empresários do Brasil e do mundo chegar no topo da sua carreira. Falando sobre energia, sobre o que nos promove, o que nos leva, o que nos faz acreditar ou reacreditar na vida, nós estamos aqui para mostrar quais são as energias que levaram grandes pessoas a chegarem no topo da sua carreira, da sua vida. E hoje, um convite especial, né? Hoje totalmente diferente, pela primeira vez recebo duas pessoas tão especiais. Um deles é um amigo de longa data que faz parte da minha história, que muitas e muitas vezes eu ouvi falar sobre ele, sobre o pai dele, sobre a história deles. E hoje eu tenho, além de ter o prazer de ter conhecido ele antes, hoje tenho o prazer de recebê-lo aqui, e hoje a gente vai ter o prazer de conhecer a história dele e da família dele, e acompanhado de sua esposa. Hoje eu estou aqui com o Christian e a Sara Dalgas, que estão aqui para contar para a gente quais foram as energias que levaram eles a chegar até o dia de hoje. Christian, Sara, muito obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer muito grande. Estou honrado, como disse, estou honrado por saber da minha história de gerador com 30 anos fazendo isso e sempre ouvindo falar sobre você, sempre ouvindo falar sobre sua família. Recebê-los aqui para mim hoje é uma honra muito, muito grande. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos, a honra é toda nossa. É um prazer estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Christian, pô, feliz da vida de te receber aqui. Muito obrigado. É recíproco. É um convite especial, ainda mais de você. Oh, muito obrigado, meu amigo. Tantos anos já, né? Você é uma grande referência sobre todo o trabalho que você faz, tanto no nosso meio, que é a energia com geradores. O trabalho que vocês fazem é muito grande, mas hoje talvez esse não seja nem o foco. Talvez a gente puxe um tema ou outro aqui para falar sobre isso, mas nós vamos falar sobre um grande trabalho que é o que vocês fazem com a natureza, que é o que, diga-se de passagem, é o mais importante no Brasil. Eu estava ouvindo, esse final de semana eu estava em Foz do Iguaçu, e aí eu ouvi uma pessoa comentando que a natureza do Brasil, ela representa 30% da natureza da humanidade, né? Nesse trabalho que ela faz com a gente. Isso é uma verdade? É uma verdade. Uma vez meu pai chegou, eu tinha um jacarandá e tinha uma semente no chão. E a semente desse jacarandá, ela, quando você pega, ela parece uma raia. Ela é uma semente grossa, tem uma casca, E aí eu peguei essa semente e falei assim, vamos plantar? Ele falou assim, vou te falar uma palavra que você nunca vai esquecer. Vamos, e acredite nessa semente que estamos plantando. Então, esse amor à natureza veio desde pequeno. Né? Então você tem que acreditar nos sonhos que você tem. Se você não acredita e você não sonha, que nem os pássaros, você não voa, você só conhece o andar. Então, nossa natureza, apesar de hoje ela estar sendo bastante castigada, né, pelas novas cidades construídas em vários lugares, fazendas na Amazônia, Mato Grosso, o progresso não tem como negar. E ela ainda é fantástica. A Amazônia ainda é um dos lugares mais maravilhosos do mundo, e o Pantanal brasileiro. Eu estava ouvindo isso, eu fiquei olhando aí. Toda vez que eu vou para lá, eu faço questão de ir nos dois passeios principais que eu acredito que tem lá, que é o da Catarata, né? Que você desce lá e depois você anda no barcozinho. Eu gosto muito de lá porque eu me reconheço como um ser nada nesse universo. Eu me sinto um grão de areia quando eu olho para aquela imensidão. E o outro é o Parque das Aves, né? Que quando você entra lá e você vai vivendo aquilo ali, tudo é tão próximo, é uma realidade tão distinta que eu fui a trabalho, mas quando eu chego ali, em poucas horas aquilo ali me desconecta de um jeito que eu me sinto. Eu uso muito isso para mim. Eu fico refletindo sobre, puxa, eu sou insignificante nesse universo. Que bom, eu uso aquilo para mostrar para mim mesmo que eu não sou nada nesse mundo e que eu tenho que me colocar no meu lugar e eu tenho uma responsabilidade para cuidar daquilo. E ali é maravilhoso. E vendo sobre natureza, vendo sobre tudo aquilo, é sensacional. Mas você me falando isso, eu não sou nada, a gente realmente é um grãozinho de areia, mas esses dias, inclusive, eu ouvi de um padre uma coisa muito bonita, ele falou assim, por que vocês acham que os pássaros cantam? Aí todo mundo ficou pensando assim, né, nós estávamos num bate-papo, aí, por quê? Por que os pássaros cantam? Deus fez eles cantarem para os homens, para nós. Então imagina, você lá no Parque das Aves se sentindo tão insignificante, mas ao mesmo tempo os pássaros, toda aquela cantoria, caramba, que legal. É para nós. Que legal. É especial também. Nós todos temos um
um lugar assim especial, uma missão, uma Verdade. função, né, importante. E é verdade, né? A gente acaba sendo recebido por eles ali numa energia. A natureza tem uma energia surreal, né? É surreal. E é muito bom viver isso, muito bom saber, né? E o podcast traz muito isso para mim aqui. Eu falo muito para todo mundo que vem. Eu falo, para mim é uma grande oportunidade de viver, de saber das histórias das pessoas, de conviver com isso, refletir. É uma visão que eu nunca tinha visto, né? Próxima vez que eu for para lá, eu vou fazer questão de ir, e na hora que eu fechar meus olhos para refletir sobre a minha vida, eu vou agradecer a Deus por permitir ouvir, né? E até foi refletindo sobre tudo, até por permitir me ouvir. Por exemplo, meu filho mais velho, ele não tem condição de ouvir aquilo. Então é um meio para que eu possa ser grato. Em vez de me sentir um nada, eu vou me sentir o cara mais importante do universo, porque Deus me permitiu chegar ali e ouvir os cantos dos pássaros, né? E através dessa alegria, o seu filho vai sentir também. Amém. Que assim seja. Muito bom. É muito legal. Esse bate-papo que a gente faz, como a gente falou, é muito livre, mas é muito mais essa energia da gente trocar e vocês contarem, eternizarem a história de vocês, para que outras pessoas vejam e para que elas possam encontrar algum caminho, né? Eu acho que a informação hoje, nos dias de hoje, não sei se vocês sentem isso, mas ela é tão rápida, tá tudo na nossa mão, num celular, que muita coisa se perdeu. E as pessoas que eu converso, pelo menos, tem muita gente da minha área, por exemplo, que nem sabe como minha área funciona. Nem sabe, né? Antigamente, lá nas antigas, nos primórdios, as pessoas que me ensinaram, elas me ensinavam os caminhos das pedras e eu olhava, ouvia aquilo e seguia por um caminho. E hoje não tem mais essa. As pessoas parece que não dão mais atenção para isso. E muitas pessoas não sabem o que elas podem fazer e às vezes elas nos veem e nem sabem o que foi para a gente chegar aqui. E aí, parte desse processo que a gente faz aqui, a gente eterniza a história de vocês. Aí eu queria que vocês me contassem, os dois me contassem como que foi a infância de vocês, antes de profissão, antes do amor pelos pássaros, como foi lá atrás, a primeira lembrança de vocês como ser vivo nessa terra, quando vocês se lembram de criança, com os pais, aonde foi, como foi isso de vocês? Você quer contar primeiro? Pode começar você. Eu, quando nasci, meus pais, eles se desquitaram depois de 3 meses. E minha mãe, filha de um homem muito poderoso, na cidade aqui de São Paulo, uma família quatrocentona, descendente de dinamarqueses, e que não aceitava que meu pai era um sonhador que gostava de gravar cantos de aves. Na época, ele tinha gravado o canto do Irapuru, que era a ave mais mística e importante de todas, por ter o som igual de um violino na floresta. E a lenda do Irapuru, que o homem que tivesse um pedacinho do ninho seria irresistível às mulheres, ter sorte nos negócios e filho varão. E a mulher, que muitas vezes não é o marido, seu amado seria eterno e fiel apaixonado, e ia ter filho varão. Isso se ela tivesse um pedacinho do ninho e o homem um pedacinho da pena. Essa pena fez, quando eu conheci minha esposa querida, que antes de nós termos o nosso primeiro filho, eu tive a sorte de uma pessoa entrar no escritório e tirar da carteira uma pena, falar assim: Christian, o seu pai há 40 anos atrás me deu essa pena do Irapuru. Quando eu olhei a pena, eu falei: posso tocar? Toquei. 1 mês depois, minha querida esposa falou assim: você será papai. E olha, foi filho varão. Foi, que bom, muito tá bom. Tá vendo? E aí o que acontece? Diante dessa história toda, meu pai ficou muito famoso, porque todas as realezas, todas as presidentes, eles queriam uma continuidade, né, da família. Então, eles chamavam o meu pai, convidavam o meu pai: não, eu quero um pedacinho da pena para tocar, um pedacinho do ninho para guardar, porque eu quero ter também que a gente tenha reis, que os futuros descendentes sejam também presidentes, enfim. Ele acabou conhecendo essas pessoas sem falar de política e sem falar de dinheiro. Era só pelo amor à natureza. E isso abriu portas, mas muitas portas.
né? Então, nessa época que eu estava pequeno, o meu pai escutou da minha avó: você vai, como você está desquistado do seu filho, da sua esposa, você só pode tê-lo a cada 15 dias, então faça disso uma vitória, proporcione para o seu filho a natureza e leve ele onde há peixes, porque a criança, quando vai pescar, ela precisa pegar o peixe, porque o peixe dá aquela alegria e o coração dele bate forte e ele nunca vai esquecer esse momento maravilhoso. Então meu pai me levava para a represa Guarapiranga, ele tinha um barco, eu saía e chegava e peneirava os peixinhos, que naquela época a represa era limpa, e desses peixinhos eu levava para um aquário. E nesse aquário eu olhava a natureza, olhava os peixinhos que eu tinha colocado e acabava conhecendo quem era quem e as espécies. E assim foi com as aves, com os peixes, né? E meu pai começou a me mostrar o mundo, me mostrar a Amazônia, me mostrar o Pantanal. Então eu comecei a fazer viagens com ele desde pequenininho, acompanhando enquanto ele gravava o som dos pássaros. Eu olhava aquela beleza toda e depois começava a registrar esses lugares com fotos para documentar essas expedições. Só que na época que a gente andava pela floresta, era uma época que ainda a floresta era muito selvagem. Existiam poucas estradas, poucas rotas de você chegar de avião. Então eram viagens que você fazia à extrema parte selvagem do Brasil. E o nosso maior problema não eram as onças, não eram os bichos, as cobras, era realmente índio bravo, que nesses locais ainda tinham tribos que não viviam com os demais nas aldeias e estavam ainda vivendo nômades no meio do mato. Então o nosso medo muitas vezes era de encontrá-los e ter algum problema, porque nós conhecíamos caçadores naquela época, existiam caçadores de peles, que eram caçadores que matavam jaguatiricas, onça, ariranhas e vendiam as peles, e os índios não gostavam, e eles atiravam com arco e flecha nessas pessoas, nesses caçadores. E nós, como eram pescadores, achavam que isso também podia acontecer. Mas, enfim, essa paixão toda, né? O meu pai conseguiu fazer com que eu adquirisse essa beleza que ele me proporcionou vendo, porque tudo que você vê você não esquece, né? Então foi assim uma infância maravilhosa com meu pai. Então não pode nem dizer que foi aqui em São Paulo, foi no Brasil. Foi no Brasil. Foi pelo mundo, que o pai dele mostrou o mundo para ele. Mas foi você nascido em São Paulo, você é daqui de São Paulo? Sim, nasci em São Paulo e fiz faculdade aqui no Mackenzie, fiz engenharia química, né, no Mackenzie. Entrei em 83 e assim foi uma escola da vida, porque nas minhas férias, né, eu procurava sempre, inicialmente eu imaginava que eu fosse seguir o ramo de antipoluição no ramo de água, na despoluição de rios. Entendi. Porque quando nós estivemos, numa dessas viagens com meu pai, nós fomos numa empresa e nessa empresa tinha um aquário. Aí dentro do aquário tinha uma truta. E aí ele falou assim: nossa, essa truta vocês colocaram aí? Sim. Mas por quê? Porque ela está vivendo dentro do esgoto que nós tratamos. Então, quando você chega na nossa empresa, você entra e já vê que nós estamos se preocupando com a natureza. Ou seja, você está vendo uma truta que é desse rio, que está aqui ao lado, que nós jogamos o esgoto, só que nós não estamos alterando o rio com esgoto, nós, pelo contrário, estamos tratando o esgoto antes de jogar no rio. E aí meu pai, poxa vida, posso ver como é esse sistema? Aí eles contaram que eles mandaram esse sistema ser desenvolvido em Harvard para procurar a maior eficiência que você consegue colocar num sistema de tratamento profundo de aeração para você jogar ar na água e a água captar esse oxigênio da melhor maneira e você automaticamente acabar com a poluição nela, seja um esgoto doméstico, um esgoto de
de batata, de produção de batata, de leite, de petróleo, de ração de galinha, enfim, de abatedouros, enfim, sangue. Então, eu acabei me envolvendo com esses sistemas e me aprofundando de como tratar isso. E quando, aqui no Brasil, nós começamos a fazer as primeiras estações de tratamento de esgoto, que a gente começou a representar esse produto no Brasil, nós conseguimos fazer a estação de tratamento de esgoto do Aeroporto Internacional de Cumbica, em 85. E foi a maior estação de tratamento da América Latina. Só que todas as estações de tratamento de esgoto no Brasil, elas não tinham peixe, porque a lei só exigia 80% de eficiência. Só que no aeroporto foi diferente, porque começaram a vir um monte de aviões da Colômbia, do Peru, da Bolívia, e a cólera começou a atingir os aeroportos, principalmente nossos aqui. E o nosso medo que a cólera pudesse chegar no Tietê, e assim para o Pinheiros e contaminar todo mundo. Aí os brigadeiros falaram, não, nós queremos um equipamento de 99% de eficiência. Dalgas, o que você pode fazer? Qual a sua garantia? A minha garantia é minha casa. Tá bom. Então a sua casa fica de garantia e vocês conseguem dar 99,9% de eficiência. Se clorar, você bebe água? Positivo. Conseguimos. Aí fizemos a estação de tratamento. São 4 lagoas do tamanho de um campo oficial de futebol, 100 por 80, respectivamente. Nas primeira lagoa já o esgoto entrando, sendo tratado. Nas 3 últimas lagoas, peixe. Aí nosso problema no aeroporto não era nem os peixes, era a quantidade de pássaros que iam lá comer os peixes. Já começou a atrapalhar os voos. Exatamente, aí tinha que ter caramuru para espantar. Enfim, você sonhar com aquilo é maravilhoso, né? E você fala assim, poxa, eu gostaria muito de fazer um trabalho, você se dedicar e você chegar lá. Só que o que acontece? Quando a gente começou a fazer essas obras muito grandes, tivemos problemas políticos com comissões. Então, queriam até 30% da comissão das estações. E aí nós falamos, não, é melhor ou a gente vai ter 2 empresas, uma para fazer política e outra para fazer construção. Quer saber, vamos fechar a empresa. E fechamos a empresa. Porque não dava para dar 30% de comissão. Então, o que acontece? Eu falei assim, não, nós vamos começar a tratar ar. E como é que a gente vai fazer o tratamento de ar? Meu pai falou assim, vamos ver com quem é a pessoa que mais entende, que tem um prêmio Nobel, né? Mr. Houndry, na Filadélfia, ele descobriu, teve o prêmio Nobel da transformação do CO no CO2 com um catalisador platina e paládio, né? Fazendo com que a 99 ou 95% de eficiência na redução dos gases de CO para CO2. Então, isso com a temperatura do carro, e você colocando um catalisador apropriado, né? Na época eram as esferas cerâmicas com a impregnação de platina e paládio. E nessa hora ele foi até o Mr. Houndry, só que naquela época ele conseguia entrar numa empresa sem que ele fosse barrado pelo porteiro. E conseguiu chegar no presidente, Mr. Houndry. E quando chegou lá, o Mr. Houndry olhou para ele e falou assim, Dalgas, o que você está querendo aqui comigo? Eu gostaria de representá-lo no Brasil. Sério, eu tenho 2 pessoas interessadas. Um é um dono de uma mineração de cobre no Chile e o outro é o Maxud. Qual o seu capital? Meu pai olhou para ele e falou assim, meu capital é minha passagem de volta. Mas eu tenho sorriso no rosto e vontade de trabalhar. Aí ele falou assim, se eu fosse uma pessoa fria, com o coração batendo gelo seco, eu apertaria um botão, iria abrir um alçapão e você ia para o Japão. Eu vou te dar 6 meses, vou te dar 6 catalisadores. Se você em 6 meses vender 1 por mês, você volta aqui, a representação é sua. Aí meu pai voltou para o Brasil com os catalisadores debaixo do braço.
naquela época, em 1971, 72, os primeiros túneis da Imigrantes estavam sendo construídos. Ele foi lá, falou assim, olha, vocês têm aqui uma Caterpillar, a diesel, vocês têm um Volvo, a diesel, umas carregadeiras, caminhões, vamos colocar esses filtros para eliminar a fumaça. Na época a gente nem falava de monóxido de carbono. Vocês vão ter menos ventilação e todo mundo aqui dentro vai trabalhar com saúde melhor, sem ter dor de cabeça, sem os olhos irritados. Não, podemos experimentar, se der certo a gente compra os seus equipamentos, Dalgas? Sim, instalaram, foi um sucesso. Foi assim que começou a Dalgas. Assim que veio o tratamento do ar. Legal, muito bom, bom demais. É uma história muito longa, né? Muita história por trás. E você, Sara? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Araraquara. E, assim, até para linkar um pouco, né, com o nosso casamento, a nossa história, meus pais, quando casaram, foram morar numa usina, numa fazenda em Nova Europa, próximo a Araraquara, usina Santa Fé. Então, nós somos em 3 irmãs, nós nascemos na fazenda e depois fomos para Araraquara para estudar, enfim. E meu pai ficava já indo e vindo. É uma cidade grande. Exato. Então, morei em Araraquara até entrar na faculdade. Aí eu vim para São Paulo em 99 para fazer faculdade. Fiz faculdade de Relações Públicas na FAAP, fiz pós-graduação em Marketing de Serviços. E aí, quando eu conheci o Christian, já estava trabalhando, já tinha acabado a pós-graduação. Trabalhava aqui em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, na verdade, eu ia embora todo final de semana e achava que eu ia pegar o diploma e voltar para Araraquara. Porque isso há 28 anos atrás, não tinham tantas faculdades em Araraquara. Tinha o Unesp, então era muito específico os cursos, né? Por exemplo, Relações Públicas, Comunicação, nem existia. Então eu falava, vou pegar o diploma e voltar. Mas depois eu fui me adaptando a São Paulo, mas sempre indo visitar meus pais, sempre fui para o interior. Depois nos conhecemos e casamos. E eu me apaixonei pelo Christian e pelo trabalho dele, pela história dele. E assim, e como ele é um apaixonado por natureza, um apaixonado pelo que ele faz, falei, eu vou virar um motor, eu vou virar uma âncora. Resolvi virar um motor e abracei a causa. Então, assim, nossa primeira viagem juntos foi me ensinar a pescar. E que eu acho muito interessante isso no Christian, que ele tem essa paixão, porque é um pouco cultural no Brasil, os homens irem pescar, né? É um pouco cultural, o programa dos homens. Então, assim, eu tive isso na minha família. Meu pai sempre foi pescar com os amigos. Uma vez por ano tinha a pescaria dos amigos. E com o Christian não, foi diferente. Ele, com essa paixão dele, ele quis me envolver na pescaria, me ensinar. Eu me encantei, me apaixonei. E assim foi com o nosso filho também. Então, assim, eu sempre falei, nossa, que privilégio poder dar essa educação para um filho, né? Essa educação da natureza, essa escola da vida maravilhosa. E ele, tanto que quando eu conheci, ele ia para a Amazônia todos os anos, às vezes 2 vezes por ano, que ele fala assim da infância dele, mas a infância dele foi muito ligada à natureza, viagem sempre de natureza. O pai dele mostrou o mundo para ele, mas principalmente voltado à natureza. E sempre foi para a Amazônia, acampou, dormia com índios. E eu falei, as histórias se repetem. Eu falei, acho que não vai ser muito diferente com o nosso filho. E assim que ele ia todos os anos para a Amazônia, conheci ele dessa forma e sempre apoiei, porque ele ia e voltava realizado, feliz, bem. E quando o Henrico nasceu, nosso filho, ele ficou 3 anos sem ir para a Amazônia. Eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Ele falou, agora eu vou com a minha família. Então, quando o Henrico fez 3 anos, nós fomos a primeira vez para a Amazônia. E assim fomos vários anos consecutivos. E ele, inclusive, levou o Henrico para experiências, assim, incríveis de acampamento. Eu falo, meu filho tem uma resiliência maravilhosa graças ao pai, por ter ensinado isso. Ele com 8 anos ia acampar na Amazônia, num lugar extremamente selvagem, onde não pega celular. Hoje em dia é raríssimo um lugar que não funciona um telefone. Ele levou nosso filho algumas vezes para esse lugar, que você tem que pescar para comer, caçar para comer, porque é um acampamento com índio. Então foram experiências maravilhosas, um calor de 40 graus. Quem que aguenta só um olhinho de fora para entrar na água, não pode tirar roupa para tomar banho, senão você é devorado por mosquitos. Então, assim, isso é uma educação, um ensinamento maravilhoso. Então, assim, acho que é uma coisa muito que ele soube envolver a família, porque não é só uma paixão dele que ficou com ele compartilha isso com a gente. E isso é maravilhoso. No entanto, que eu fiz relações públicas, eu trabalhava, eu tinha o meu trabalho, só que eu comecei a me apaixonar tanto e me envolver tanto com o trabalho dele, que eu comecei a trabalhar com ele. Fiz de um braço da empresa
porque ele fala, né, toda essa paixão dele, ele tem que o trabalho às vezes não permite tempo para ele se dedicar a um livro como ele está se dedicando, as fotografias, toda essa paixão da natureza dele. Então eu abri o braço da empresa e comecei a fazer desse hobby dele um trabalho também. Fazer a arte virar uma profissão. Exatamente, né? exatamente. Porque não é um hobby, né? O hobby é quando eu acho que você se diverte. Agora é uma arte, né? Trabalhar com a natureza. Ele é um artista. É verdade. Ele é um artista. É uma história muito legal, né? Você falando sobre Guarulhos, por exemplo, eu sou de Guarulhos. Nasci e morei em Guarulhos até pouco tempo atrás. Tenho 44 anos e 4 anos eu morei na Granja, em Cotia, e todo o resto foi em Guarulhos. Guarulhos, uma cidade tão ultrapassada que até pouquíssimos anos atrás, o único tratamento de esgoto que tinha na cidade inteira era o que vocês fizeram. Olha só. Era a pior cidade do Brasil tratando esgoto. E o único que tinha era o que vocês fizeram. Que loucura, né? Que loucura. E falar sobre isso, e falar sobre essa conexão com a natureza, é muito legal. De fato, o Christian, toda vez que ele fala, né, puxa a gente para um outro universo. Quando eu começo a falar de gerador com o Christian, eu fico até triste. Porque eu falo, puta, eu tô conversando com um cara que tá salvando e eu tô estragando tudo. Tô vendendo a máquina que estraga. Eu queria... mas tem gerador para isso também, né, que é o antipoluente. Eu adoraria aproveitar esse gancho, não sei, mas falar, por exemplo, estava falando sobre o tratamento lá em Guarulhos, né? E o que acontece? Imagina só, o que eu vou fazer? Nós fizemos a estação de tratamento de esgoto em 85, fizemos ampliação do aeroporto em 95, imagina, fizemos uma programação dessa estação C, depois continuada nas ampliações graduais do aeroporto. E o que eu vou fazer com todos esses equipamentos? Porque entraram esses novos governos e eles nunca mais fizeram manutenção nessas estações de tratamento. Sim. Então eu estou com tudo isso empilhado, né? Todos esses equipamentos empilhados, guardados até hoje. Isso desde 85, quase 40 anos atrás, né? 40 anos atrás. Então o que acontece? Nesse gancho dessa história, existe um sonho de uma criança, que eu queria aproveitar e comentar isso, que é uma coisa muito importante, que poucas pessoas sabem. Pelo fato de eu sempre gostar de pescar, e meu pai querer se aproximar de mim por saber que eu gostava de peixes, ele falou assim, como minha mãe, a minha avó, né, a mãe dele, falou assim, leve o seu filho sempre onde há peixes. Ele falou assim, eu tenho que chegar nas hidroelétricas, porque debaixo das hidroelétricas tem os dourados, tem os pacus, tem os pintados. Todos os peixes ficam ali porque eles são impedidos de subir pela Piracema, porque eles ficam parados ali na comporta. E aí meu pai chegou com o Antônio Carlos Magalhães e falou assim, poderíamos fazer um trabalho de reprodução artificial desses peixes de Piracema? O que você acha? Ele falou, Dalgas, cada sapateiro na sua chinela. Eu adorei, amei. Imagina, a gente vai repovoar todas as represas com esses peixes. Imagina quanto de voto eu não vou ganhar. E aí, você topa? Topo. Então vamos trazer o cara que mais entende de piscicultura e fazê-lo acontecer nas represas da CESP, de Furnas, e seu filho que vai pescar os peixes para a gente fazer esse trabalho. Fechado! E aí ele ganhou um prêmio, né, na época de ambientalista, um super prêmio no Brasil, reconhecido. E, enfim, o nosso telefone 3814-8000 é por causa que o ACM deu o final 8000 de hospital por esse trabalho, que nós fizemos ele ser tão reconhecido, né, porque pelo trabalho ambiental que ele fez com a reprodução artificial dos peixes. Só que depois veio um outro governo e acabou com tudo. Tiraram todos os técnicos, tiraram todas as pisciculturas, isso não serve para nada. Vocês aprenderam a criar dourado, aprenderam a criar pacu, pintado, isso não serve para nada. Queremos voltar a ter só tilápia e corvina nas represas. E aí, todos esses técnicos saíram dessas hidroelétricas e não tinham mais serviço. Tinha o projeto Pacu. E eles foram trabalhar no projeto Pacu.
E lá no Projeto Pacu, em Mato Grosso, eles perceberam que era muito mais interessante vender o peixe vivo do que peixe morto. E aí o que aconteceu? Criou-se os Pesque Pague e pesqueiros do Brasil por causa de um sonho de uma criança. Caramba. Então hoje tem os Pesque Pague, os pesqueiros, porque um sonho de uma criança se realizou. Porque meu pai teve a atitude de ir lá cantar um político, falou assim, me socorre que meu filho gosta de pescar. Vamos criar o dourado e pintado. Você vê como é que é a vida. Se você vai atrás, você consegue. Sem dúvida. É isso que movimenta essa energia toda. Você tem que acreditar na semente que você está plantando. Mas isso, assim, falar sobre energia, falar sobre o sonho de uma criança, isso é uma coisa que a gente vem perdendo no dia a dia, porque as pessoas sonham menos, as pessoas acreditam menos, e assim, você vem de uma família extremamente tradicional, de São Paulo, e isso veio no seu berço, e o seu pai já era um cara que vivia isso, te levou a essa cultura e trouxe, mas isso vem se perdendo, e as pessoas, novas gerações que vêm agora, elas não têm mais isso para entregar para frente. O que a gente faz para poder levar isso para essa nova geração? Essa crença, essa visão. Por exemplo, eu não tive a oportunidade de conhecer a natureza com meu pai, por exemplo, porque a nossa realidade era outra. Mas eu fui conhecendo a natureza através de outra forma, e aí a gente vai aprendendo. E como fazer a natureza vencer essa barreira e chegar nas pessoas, que esse é o trabalho que vocês fazem hoje, né? Hoje, além da Dalgas, que vocês sempre fizeram, que é tratar o ar, tem esse lado de cuidar e de falar sobre, de viver aquilo e levar aquilo adiante. Como que vocês fazem isso hoje? Eu acho que, assim, eu sempre falo que é maravilhosa as oportunidades que a gente tem, eu reconheço, de viajar, de poder explorar ao mundo, mas eu acho que tem algumas escolhas que a gente pode, sim, fazer, que seja a viagem do ano, a viagem a cada 2 anos que a família faça, às vezes tentar fazer essa escolha que tem alguma ligação com a natureza. Mas não só em viagens, eu acho que assim, às vezes a gente parar no nosso dia a dia, no final de dia em São Paulo, da janela, a gente faz isso, você fala, nossa, vamos ver o pôr do sol? E vai lá na janela, chama nosso filho, vem, assim, não, vem, vamos lá ver, olha que lindo. Aí para, os 3 olhos, aqui em São Paulo, no apartamento. É uma delícia, e a gente fica vendo o sol descer, aquela energia, aquela cor vibrante, aquilo já faz um bem. Então, às vezes a gente tenta, eu sei que é muito difícil, a gente também tem um filho adolescente em casa, eu sei como é que é. A gente também luta contra o celular, tudo. Ele tá com quantos anos? Ele tá com 14 anos. Tá na fase da aborrecência. Né? Já tá com quase 15. Mas ainda a gente ainda consegue, a gente puxa, sabe? Vamos ali olhar, vamos ver, vamos colocar uma banana pro passarinho na sacada, aí ele vai lá, hoje o passarinho veio, não veio. A gente sendo exemplo, né, como tudo, e também puxar. Porque não adianta só a gente reclamar, só fica no celular, se a gente não proporciona outra coisa, né? Simplesmente falar para ele sair do celular, ele não vai. Então, a gente tenta proporcionar de alguma outra forma. Plantar uma árvore. Eu vejo até eu mesmo na minha infância, eu não tive a educação maravilhosa voltada para a natureza, como ele teve de oportunidade de viagens, mas eu tive dentro da minha casa. Minha mãe sempre foi uma pessoa que fez a gente apreciar a natureza. A mãe sempre plantou, teve uma horta em casa, sempre se preocupou em pôr uma jabuticaba para o passarinho vir comer, e sempre falou isso pra gente, sempre fez a gente parar e prestar atenção nisso. Então, acho que dentro de casa mesmo, no canteiro do apartamento, a gente pode tentar fazer isso, né? Eu acho que porque tá tudo muito imediatista, muito para ontem. Nós todos, imagina essa nova geração, então a gente conseguir dar uma desacelerada. Eu vejo essas viagens que a gente faz, nosso filho volta diferente, a gente mesmo volta. É como um filme bom, né? Quando você vai no cinema, assistir um filme bom que te faz refletir, é maravilhoso. Alguns que você sai e fica pensando, discute sobre aquilo, pensa aquilo para sua vida. E alguns que você vai e assiste, fala, nossa, não me agregou em nada, acrescentou em nada, né? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar buscar fazer. Né? Isso cada dia é mais difícil, né? Mas eu acredito que, puxando esse gancho que você está falando, acho que muito mais é a gente viver isso, né, Sara? Porque eu acho que na nossa infância, quando a gente vive a infância, depois vive a adolescência que a gente se desconecta dos pais, mas depois vem a fase que a gente volta a buscar a reflexão lá de trás, né? Fala, puxa, com certeza. Você volta a se conectar lá na sua base, na sua raiz, e aí essa força a mais que a gente faz para trazer eles para a nossa realidade, para o que a gente acredita que é bom, eles vão lembrar um dia, né? Com Então certeza. a gente não pode perder a fé
é Não. sobre o que a gente acredita que é importante, né? Exatamente. Sobre os nossos sonhos, sobre o que pode ser importante para a gente viver, né? Com certeza. Sobre você ter um filho e acreditar que pescar para ele é importante, que aquilo é importante para a vida dele, e hoje seguir um legado. Hoje vocês seguem um legado de um sonho que foi lá atrás, né? E de um Exato. sonho, e pior de tudo, né? Porque hoje a gente tem tudo nas nossas mãos. Hoje tudo está muito fácil. Uhum. E você falar, o seu pai começou a cuidar da natureza em qual década, o Christian? Ele foi uma pessoa que, assim, o avô dele era um capitão italiano que foi para a Dinamarca, e nasceu na Itália e foi para a Dinamarca, e chegou para o rei e falou assim: rei, a Dinamarca toda é uma região vulcânica, e aqui nós temos várias empresas querendo se estabelecer. Só que nós temos que importar madeira para as caldeiras que geram energia para as empresas da Suécia e da Noruega. Vamos fazer o seguinte: se eu te der a fórmula de você conseguir madeira e você não precisar importar desses países, você isenta eles de impostos? O rei falou assim: mas qual que é a estratégia? Existe no Canadá um meu primo, um Daugas, que tem uma erva que ele planta junto com pinos, e essa erva quebra a crosta vulcânica, e o pinus vai junto com essa raiz e chega na terra fértil que está abaixo da crosta vulcânica, e aí você tem o pinus crescendo aqui na Dinamarca. Ele falou assim: faça que eu endosso. E hoje toda a Dinamarca é reflorestada. E na história da Daugas em primeiro o rei, em segundo Hans Christian Arnes, que fez a Pequena Sereia, e em terceiro os Daugas. E aí... Veio vindo de gerações. O meu pai, eles veio de uma família muito humilde. Quando meu avô, que é o pai do meu pai, o pai queria que ele fosse engenheiro, mas a paixão dele era desenhar. Então ele foi para Paris na época de Picasso, e Picasso ganhava todos os prêmios. Ele desenhava divinamente, ganhou um prêmio, e o prêmio na época era um selo anual com o desenho realizado pela escola. E Picasso ganhou todos, e naquele ano, um dos anos, meu avô ganhou. Aí falou assim: eu tenho estrela. E aí o que acontece? Ele conheceu uma pessoa muito bonita, uma modelo, teve um filho, né, estourou a Primeira Guerra, ele não tinha dinheiro para cuidar desse filho, fugiu. Aí quando acabou a guerra, ele voltou para a Dinamarca, essa namorada já tinha um outro namorado, o filho já estava grande, falou assim: eu não quero mais você, porque você me abandonou quando eu mais precisei. Mas eu respeito nossa amizade, enfim. Aí ele foi para uma festa, tinha uma loira de olho azul, olhou para ela: o que você faz? Eu sou artista. E você? Eu também. Aí ele falou assim: você quer ser feliz? Vamos morar no Brasil juntos? Depois de 3 meses ela escreveu uma carta: estou indo com malas e cuia. E assim que meu pai nasceu, aqui no Brasil, né? E quando eles não tinham lugar para ir, existiam na colônia dinamarquesa um sítio que era exatamente dos Orbert, que são os representantes da Caterpillar no Brasil, que eles recebiam, né, a colônia dinamarquesa no domingo, no sítio deles, na Represa Billings. E lá na Represa Billings, meu pai, com o estilingue, matou um passarinho e falou: pai, olha, matei um passarinho, é uma juruviara. Nossa, é um pássaro brigador. Vamos fazer uma última homenagem? Vamos. Você pode desenhar essa ave para nós eternizarmos ela? Aí meu pai falou assim: existem 200 aves retratadas somente. Do Brasil são 1.800 aves. Pai, você não desenharia 1.600 para a gente fazer um livro de aves? Aí meu avô: desenho. Depois de 40 anos estava pronto. E assim que nasceu o primeiro guia de aves do Brasil. Depois de 40 anos. E agora, olha como são muitos assuntos. Eu, como acompanhei meu pai a vida toda, a Sara me acompanhando também nessas viagens, depois que eu a conheci há 20 anos atrás, na metade desse caminho. Hoje ninguém mais compra livro. Hoje todo mundo só fica no celular. Mas um livro de mesa, né? Ninguém tem. Todo mundo quer um livro de mesa bonito, tem, mas é da Ferrari, é de uma bolsa Louis Vuitton, coisas chiques, né? Mas sim, da Amazônia, do Pantanal, poucas pessoas têm um livro de mesa bonito. Então,
Depois de 40 anos, agora eu vou poder fazer um livro, que é uma paixão, um hobby, com essas fotografias desse trabalho. Então, todos esses trabalhos, muitas vezes, demoram muito tempo. Sim. Como a nossa parte profissional, com os geradores, com os catalisadores, enfim, são coisas que demoram muito para você chegar onde você quer. Por exemplo, fugindo um pouco de assunto, eu conheço o catalisador porque meu pai me deu um catalisador e falou assim, este é um catalisador. Eu falei assim, como é que eu faço? Vai lá e instala numa máquina. Aí eu ia instalar esse catalisador na máquina, aí o pessoal falava, não funciona. Aí eu chegava pro meu pai, não funciona. É porque você não entende nada. Você precisa primeiro estudar motor. Quando você conhecer o motor, saber como funciona o motor e o que o motor precisa para estar bem regulado, com a manutenção em dia e com todas as preventivas funcionando, aí você instala o catalisador e ele vai eliminar a fumaça que não foi queimada na combustão interna do motor e vai resolver o problema do seu cliente. E aí que eu comecei a me fazer estágios nas empresas de motores e aprendi a mecânica, aprendi como funciona o motor, como regula o motor, e minhas férias todas era indo para minerações subterrâneas, principalmente em Nova Lima, que é em Belo Horizonte. Belo Horizonte. No Belo Horizonte, Nova Lima, tem outras minerações ao lado, agora me fugiu o nome do nome delas, Sabará e Cuiabá, as minas mais importantes que eram da Morro Velho, hoje da Anglo Gold Ashanti, a empresa canadense. E, enfim, eu passava minhas férias e descia a 1.500 metros de profundidade. Naquela época tinha um cabo. Eu falei assim, o que é esse cabo? Esse cabo é um cabo de 440 volts. Se você encostar nele, você não é casado, mas é o deixa-viúva. Enfim, eu levava o catalisador desmontado, a gente montava as carregadeiras Toro, a gente montava as carregadeiras 924, naquela época era 966C da Caterpillar, inteira desmontada, montava o motor, montava toda a carcaça, instalava o catalisador, eu fazia as medições de gases, chegava aos valores que precisava chegar em mineração subterrânea. Na época a NR15 anexo 11 era menos de 50 partes por milhão. Já em 1980, esses catalisadores, quando eu estava fazendo esses testes, reduziam em menos de 50 partes por milhão o monóxido de carbono. E aí os funcionários falavam assim, meu turno é de 6 horas, eu não preciso mais colocar batata à noite quando eu chego em casa para tirar a ardência dos olhos. Christian, você me salvou. Eu sou muito grato, eu até fico arrepiado de lembrar dessas mensagens que eu recebia dos funcionários que estavam operando essas máquinas. Isso me deu conhecimento. E aí eu comecei a ir para todas as minerações do Brasil, em Urucum, lá em Corumbá, depois fui até Novo Astro, fui para Jacobina, na Bahia, enfim, para cima de Goiás também, que eu não me lembro agora o nome. Enfim, todas essas férias trabalhando, né, e aprendendo, que me deu a segurança e o know-how que eu tenho hoje para poder... a minha empresa não é uma empresa que quer vender um produto. Eu quero, além de dar um produto, dar um apoio técnico. Se tiver qualquer problema, ajudar o cliente a como resolver, a como solucionar esse problema técnico. Não é só a questão de vender a peça, é todo. É um acompanhamento integral de respeito, de como abraçar o cliente e fazer com que ele se sinta feliz com o equipamento que ele agregou na máquina dele e o que ele está podendo proporcionar para o meio ambiente, Sim. que é, claro, a não poluir e fazer com que a máquina trabalhe dentro das condições normais de funcionamento. Então, a nossa intenção sempre é proporcionar essa transparência ao cliente. A Dalgas
ela tem esse pensamento. É que nem o telefone do Batman. Eu tenho um telefone vermelho aqui. Se tiver um problema, pode me ligar que eu vou te resolver. Que legal. Falando sobre tudo isso, aí eu começo a refletir aqui sobre o meu passado com a Dalgas, né? Eu conheci a Dalgas na virada, quando São Paulo, pela primeira vez, exigiu a instalação dos óculos catalisadores, e aí eu trabalhava numa empresa gigante, onde a gente tinha um monte de equipamento em contrato, e aquilo virou uma febre. Foi aí, eu acho que a primeira vez que eu te conheci, foi na Mac Geral, muitos anos atrás. E tudo isso é uma febre, mas eu não. Depois que eu fui conhecer a sua história, eu lembro que na Mac Geral o seu herreiro me deu um livro que você me deu, não sei se talvez não seja o mesmo, mas ele me deu pela primeira vez, falou: olha, e aí eu comecei a entender a preocupação da Dalgas sobre tudo isso. E aí, falando como consumidor, né, como pessoa que está do outro lado do negócio, ver você falar isso, e até para que a gente possa registrar aqui para que as pessoas saibam. Eu consigo sentir o que você está falando e viver, porque eu vivi isso, na verdade. Quando fui atendido por você pela primeira vez na Mac Geral, quando eu era só um rapaz da engenharia, e veio esse sentimento, conhecendo a história de vocês sobre toda essa preocupação, e hoje, por exemplo, toda a simplicidade, todo o carinho que você sempre nos atende. Não é só a mim, é todo mundo. Lá na DWT, quando a gente manda um e-mail para vocês, você já responde com a gentileza que a gente olha e fala: puta, esse e-mail do Christian. A gente conhece, a gente sente isso. E eu vou te dizer por Diogo, pela experiência que eu tenho. Mac Geral, Maxi Trust, Camis, tudo esse cenário. Agora que a gente viveu esse lance com a MWM, tudo que não deu certo. Eu vivi isso daí. Eu posso dizer com toda a força da minha expressão que eu sinto que a Dalgas é exatamente o que você está falando. Porque você sempre entregou isso. Essa sua simplicidade, esse seu carinho, sua preocupação em nos atender sempre foi muito grande, sempre foi muita gentileza. A Dalgas sempre foi uma empresa muito gentil, né? E assim, por isso que para mim é um orgulho muito grande, vivendo tudo isso, ter vocês aqui e viver tudo isso daí. Lá na DWT, quando uma pessoa manda um e-mail para vocês respondem muito rápido, tudo sempre muito gentil, e a gente viveu uma grande fase difícil, que foi essa nova vivência com a lei de São Paulo de emissão de poluentes, que infelizmente a empresa que a gente distribui não acompanhou, né? A gente tomou uma pedalada gigante por isso, e você sempre, mesmo assim, nos atendendo. A gente estava do outro lado da fila do pão, e mesmo assim vocês atenderam. Então eu posso viver isso, eu posso dizer que eu vivi isso com muita integridade. E aí eu estava refletindo sobre isso e pensando aqui, que isso é uma cultura que lá na DWT a gente fala muito sobre. Hoje é muito moderno você no RH falar sobre cultura. E lá na DWT eu faço parte integrante do RH. Hoje eu sou o principal responsável do RH da nossa empresa, e eu tento viver muito isso, a conexão com as pessoas, né? Porque eu acredito que não precisa mais de técnica, da solução da NASA, aquilo que a gente antes como engenheiro tinha que mergulhar e se matar e planilhar e pensar. Hoje a inteligência artificial ela trouxe uma facilidade, ela acabou com isso. E aí eu, na minha crença, acredito que o que vai fazer todas as empresas vencerem toda essa mudança que o universo vem vivendo é exatamente esse atendimento, é exatamente essa tratativa, né? Os clientes não precisam do cara mais genial que conserte o gerador, eles precisam daquele que se conecte com ele, que entendam que a sua necessidade é a minha, né? Que eu trato a sua necessidade como se fosse minha. E aí eu estava pensando sobre isso e pensando sobre tudo que vocês contaram, sobre a história de vocês na infância, sobre a história da família Dalgas lá dos antepassados, que já viveram esse amor entre o negócio e a natureza. Como que é essa conexão, negócio e natureza? Porque eu dizendo daqui do outro lado da mesa, eu vou dizer, a conexão que a Dalgas tem nos meus olhos com a natureza, vocês não fazem um oxicatalisador para vender por conta da emissão de poluentes de São Paulo. Né, vocês fazem isso por conta de preocupação com a natureza, com o meio ambiente, com o mundo, né, com o nosso planeta. E como que isso nasceu na Dalgas lá atrás, essa junção entre, por exemplo, a simplicidade da sua família, do seu pai, né, com a preocupação com a natureza, essa troca entre famílias. O que você acha que é, Cristiano? Essa parada de, por exemplo, você falar para o seu avô, chegar para o seu bisavô e falar: vamos desenhar os pássaros? E a conexão entre pai e filho fala: tá bom, vamos. É tudo isso? Eu não consigo prever futuro, né? Eu acredito que a gente tem que ver como a semente crescer e adubar e jogar água nela. Por exemplo, o meu filho, ele teve essa escola da natureza, mas
eu represento 40%, minha esposa 60%. Porque cada ser humano, quando nasce, ele é diferente um do outro. Então você não pode achar que o seu filho vai ser exatamente igual a você. Mas você tem uma companheira, a minha mulher. E a minha mulher me entende, ela sabe como do meu amor, meu desejo e onde eu quero chegar. Então ela, por me amar e saber como eu penso, ela me ajuda. Então a frase que é melhor 2 pensando juntos do que 10 pensando sozinhos. Então, até me arrepio de ver, por exemplo, quando a gente estava em alguns locais com sol e eu doido para fazer uma foto com 40 graus, e ela com meu filho junto querendo chorar, ela pegava, fazia uma barraca, botava uns carrinhos para ele ficar brincando e eu tirava as fotos. Isso não tem preço na vida, né? Então, assim, eu acredito que eu vou dar todas as condições para o meu filho para ele escolher o que ele quer fazer na vida. Mas você mesmo nos falou que muitas vezes, quando você chega a uma certa idade, você começa a fazer o que você aprendeu, né? Então, às vezes você é um pouco mais novo e você já tem essa visão, mas às vezes você precisa tomar um tombo. Por exemplo, aconteceu comigo, tá? Como meu avô tinha desenhado 1.600 aves, meu pai falou, vamos fazer algo diferente, vamos selecionar, estudar as plantas que nós devemos plantar para atrair as aves. Falei, pai, isso é muito mais do que pássaro. Então vamos começar pelas flores que atraem os beija-flores. Aí é mais fácil. Eu, durante 12 anos, enquanto eu estava na minha plena juventude, dos 20 anos até os 30, dos 20 aos 30, plena juventude, eu me dedicava 2 horas por dia. Só que nessa época de 1980, 1990, nessa época não existia Google, não existia internet, era só biblioteca. Eu ficava 2 horas por dia na minha biblioteca, estudando plantas. Aí nos fins de semana, eu pegava o carrinho, eu tinha um Corcel azul calcinha, 2, ia para o Dieberger, que era uma empresa especializada em plantas exóticas, em comércio de plantas exóticas. Eles começaram com macadame, citros, depois também plantas exóticas, e eu fotografava as plantas que eles tinham trazido da Austrália, do Havaí, da África, no jardim deles, fotografava os beija-flores lá. E assim que eu fiz o primeiro livro, impresso na Itália, em 93, com 7 cores, impresso na Itália, Mondadori, com as plantas que você deve plantar para atrair os beija-flores. E depois, em 2005, fizemos um outro livro com as plantas que você deve plantar para atrair as aves. Aí depois eu fiz também as aves. Quer dizer, eu não parei. Aí, então, o que acontece? Tudo isso, toda essa paixão, eu transportei para um sítio em Mojimirim. Então, eu tinha, ao lado do lugar que eu comia, 200 beija-flores. 200 beija-flores voando, sem a inclusão de uma garrafinha de água com açúcar, só com as flores que você podia plantá-las. E aí minha mãe, infelizmente, vendeu o sítio de uma hora para outra. E aquilo me deu um chão, assim, eu fui para o chão, não deu chão de grandeza, mas eu senti um soco na barriga que me afundou profundamente. E eu falei assim, o que eu vou fazer na vida? Agora que me tiraram o que eu mais gostava, só que eu não conhecia minha esposa ainda. Eu ainda estava com 30 e poucos anos, ainda novo, sem casar. E eu falei assim, eu vou atrás do que eu gosto. Eu vou atrás do que eu tenho paixão. E aí eu conheci uma pessoa em Poços de Caldas, que era o senhor Moacir Carvalho Dias, que foi um segundo pai para mim. Na verdade, o terceiro, porque o primeiro foi meu pai, o segundo, meu padrasto, João Amarante, e em terceiro, o senhor Moacir Carvalho Dias, que me aceitou como quase um filho, e ele tinha lá o que você comentou no começo
do nosso trabalho hoje aqui no podcast, ele tinha um parque das aves dele, com mais de 5.000 aves. E lá eu me reencontrei e acabei conhecendo minha mulher. Conheceu lá. Então, Não, muitas essas vezes, coisas- aquilo que você falou, às vezes você quer que a coisa venha, mas para você chegar lá, você tem que sofrer. Sim. E aí que vem a coisa boa. Então, é assim que as coisas são na vida. Infelizmente, elas ou você sofre no começo ou você sofre no final. Mas sofrer você vai. Você vai sofrer. Mas eu acho que eu vou responder a pergunta dele, que ele te perguntou da simplicidade, né, com o trabalho. Eu acho que essa simplicidade dele que ele tem, ele aprendeu com a natureza. Sim. Eu acho que a natureza ensina isso. Você conviver, observar a natureza, observar os bichos, observar como uma planta se desenvolve, o espaço de uma árvore para outra. Acho que o respeito à simplicidade dele vem desse contato grande que ele tem com a natureza. Porque a natureza ela não faz seleção, né? Não. Tanto faz se você é palmeirense, corintiano, branco, azul. Que né? você tem uma casa grande, Tanto pequena. faz. Você é o que você. Muitas vezes, quando a gente que sai daqui vai para lá, para o meio da natureza, você é um invasor, né? E se você. Aí você tem que respeitar, quem você falou da sua vivência em grandes naturezas, né, no Amazônia, até fora do país. Entrar na natureza exige um respeito absoluto, né? Você tem que saber respeitar o local que você está entrando, porque ali é Exatamente. totalmente adverso, né? Sim, e a natureza se mostra para quem respeita também. Porque é impressionante, a gente tem até amigos que brincam, né? Que tem, às vezes, fazenda que a gente vai visitar e quando ele chega aparece um veadinho na piscina. Nunca vimos um veado aqui. O Christian apareceu, ele consegue arrumar uma pescaria em Nova York para levar os meninos, porque ele fez uma coisa muito bacana. Eu falo, além dele envolver a família na pescaria, ele conseguiu envolver os amigos do nosso filho. Então, assim, todos os amigos dele praticamente pescam, graças ao Christian. Então, assim, até falar, ele conseguiu ver uma baleia em Nova York. Tô falando, é só com ele, tudo aparece. Os animais se mostram para ele, porque eu acho que é isso, é o respeito, é a paixão, a natureza sente. E essa vivência do profissional, porque a Dalgas é muito. Porque assim, eu, particularmente, do meu outro lado, eu conheço muito pouco, eu estou conhecendo hoje essa história total, vindo de vocês, a verdade do que vocês falam, mas a Dalgas em si, para quem é, para nós do mercado de geradores, é a empresa que faz um filtro que contém poluentes, né, físicos na emissão de um motor a diesel. Ponto final. E aí vocês estão contando todo um lance que é essa conexão com a natureza e com essa vivência. E como que é a simplicidade, é essa conexão, é essa entrega? Porque como separa isso? Eu ainda é que o Christian, no outro dia a gente estava no telefone e o Christian me falou, às vezes, eu trabalho, vivo disso, mas com o que dá, aí eu e minha esposa a gente faz um trabalho para fotografar, você começou a me contar ali que fazia com uma parte do recurso que dava. Como que é viver porque são duas coisas muito grandes, né? Porque ter uma empresa que trabalha com controle de emissão de poluentes e ter uma visão de um mundo que é se cuidar da natureza e falar da natureza são coisas muito diferentes. E você me disse aquele dia que você faz como dá, e aqui eu tô vendo que não. Aqui vocês vivem isso todos os dias. Vocês cuidam da natureza todos os dias. Eu não consigo entender não consigo ver o hobby aí. E você falou para mim que era hobby, eu não estou conseguindo ver ele agora. Estou vendo tudo como muita profissão. É que você não consegue fazer o trabalho do catalisador é diário. O trabalho do catalisador, todo dia você tem um desafio novo. Você sempre tem que atender muito bem ao cliente, às vezes deixar de vender ao cliente. Ou seja, o cliente, às vezes, você precisa... É como um médico. O médico chega para você no consultório e você tem uma hora que você conta como é que é a sua vida, como é que é o seu dia a dia, para ele conhecer como é seu corpo. Então, quando você vai vender um catalisador, você precisa saber para que ele quer o equipamento, onde que ele vai instalar o equipamento, porque muitas vezes ele não está precisando do catalisador, ele está precisando somente fazer uma tubulação para um outro local para desviar o cheiro. Então, o catalisador é para atender a lei. Então, você quer atender a lei por causa do decreto 60233, ou você quer atender a lei por causa de um decreto nacional, que é o que hoje é o SEDEST número 2, então o que acontece? Você
você tem que fornecer aquilo que o cliente precisa e o que ele pode pagar. Então, você não pode simplesmente fornecer algo que ele não precisa ou que ele não pode pagar. Então, esse é o nosso dia a dia. Agora, esses trabalhos de natureza, eu tenho a Sara, que ela consegue, com o olhar dela, que ela tem um olhar de mulher, que consegue perceber a beleza, e a gente vai fazendo outros trabalhos, como um relógio que cada hora canta um pássaro, ou umas porcelanas com as imagens das fotografias que eu faço na Amazônia, ou então um livro para que ser publicado futuramente. Então, tudo isso são trabalhos que a gente vai fazendo ao longo, né, do ano, e quando estiver pronto, a gente tem certeza que está pronto, aí a gente faz, mas o dia a dia são a engenharia catalítica, né? Na verdade, a gente fala que a gente é tudo bombeiro, tem que apagar um fogo por dia. É verdade. Mas como viver isso? Porque o catalisador é um negócio, né? Sim. Por mais que ele cuide do ambiente, da natureza, ele é um negócio. E todo o resto do trabalho que vocês fazem é uma paixão. Como que vocês dividem isso? Na verdade, com os catalisadores que ajuda a gente a manter essa paixão também, né? Porque é o cuidado, é a ajuda que a gente pode dar de preservação, de ir para os lugares, de poder ajudar uma tribo indígena, com o trabalho. Então, as duas coisas acabam andando juntas. São dois trabalhos, então. Não tem um hobby. Porque eu tava perguntando. O Christian falou pra mim que esse era um hobby. E não é um hobby. É uma profissão. A pesca. A gente sempre coloca uma pescaria no meio. Então a pesca é um hobby. É muito legal. Puxa, é sensacional ver tudo isso acontecendo, toda essa realidade, né? E é o que eu tava falando lá fora. Eu não sei se eu sou muito chucro a ponto de pensar isso, mas a natureza ela é muito mal respeitada, né? Sim. A gente como brasileiro, a gente como ser humano tem o hábito de acreditar que tudo é nosso e que a gente é predador e que a gente consome, tá aqui para consumir, e eu acho que na nossa cultura brasileira respeitar a natureza, poxa, 44 anos eu tenho. E eu já sempre soube da importância da natureza, a minha vida toda eu ouvi sobre isso. Mas quando eu ouvi lá em Foz, esse final de semana, o cara falando qual era a representatividade da Amazônia, né, e do lado ali de Foz, ali de toda aquela natureza para o mundo, eu falei, caramba, como que eu não sei disso, né? Então, como? E não só esses 30%, sim, é verídico. Porque se você olhar o tamanho da Amazônia, né, e você já entrar também para o Peru, você entrar para a Colômbia, entrar para a Venezuela, você tem uma área verde ali, e infelizmente ela está sendo agredida, né? Mas o que acontece? Nós, aqui como contribuintes de tentar ajudar a preservação, nós temos alguns amigos que estão fazendo corredores. Então, por exemplo, de Foz do Iguaçu até o Pantanal, nas fazendas que circundam essas áreas, eles estão fazendo corredores com árvores para que as aves continuem a ter esse ciclo delas de reprodução. Nessas áreas, elas não fiquem extintas. Infelizmente, em algumas partes da Amazônia, não é mais possível, porque o que acontece? Você tem uma área em alta floresta, onde você tem ali uma área do rio cristalino toda preservada, mas ao redor é tudo fazenda. Então aquelas aves que estão ali, muitas delas geneticamente não vão ter uma nova genética, elas vão ficar ilhadas. Então hoje eu estou, como não existem mais livros, eu estou fazendo um aplicativo de aves. Olha só, é mais um trabalho. Nesse aplicativo de aves tem os desenhos do meu avô, minhas fotografias, os cantos das aves do meu pai, e vamos mostrar como você deve fazer um reflorestamento para atrair as aves. Porque o que acontece? Os reflorestamentos hoje, as pessoas vão e plantam, só que elas não sabem que elas estão plantando 90% das árvores, elas frutificam só no verão. Então você vai fazer uma mata nova, um reflorestamento, com plantas que só frutificam no verão e no inverno, e o outono.
E a primavera, cadê os frutos? Então você não consegue, nessa mata, ter um ciclo de 12 meses de frutos. Está errado. Você tem que começar a plantar pelo inverno, depois pelo outono, depois pela primavera, por último o verão. Então você tem que selecionar as árvores que frutificam nessas épocas. Então isso é um aprendizado que nós vamos passando para frente, entende? Mas tem que ter uns apaixonados que façam isso. É isso que eu ia te perguntar, quem que consome isso? Quem consome isso, né? Porque isso aí deveria ser uma preocupação. Isso é a nossa, tem que ser nossa preocupação. O mundo está sendo deteriorado dia após dia. E quem consome isso? Como que isso pode ser levado à frente? Como que a gente pode divulgar isso? Porque eu posso, por exemplo, chegar para os meus filhos e explicar para eles o que eu estou aprendendo hoje. Mas precisa de mais, né? Precisa de mais conexão. Como que a gente pode fazer isso? Não, acho que os paisagistas, né? Porque eu acho que se preocupa, está dizendo dos pássaros, né? De ter alimento para os pássaros. Eu acho que assim, o verde é muito lindo. As pessoas estão muito preocupadas só com as folhagens, com as plantas lindas, que não atraem os pássaros. Então, acho que cada um se preocupar em sim colocar uma plantinha, uma florzinha, uma frutinha que pode atrair os pássaros para ter alimento para eles. Totalmente diferente. Hoje, eu, por exemplo, eu vou muito em casas ali onde tem uma piscina de ondas ali, na Fazenda Boa Vista. Eu frequento muitas casas ali porque a gente vende muito gerador ali na fazenda. E ali o paisagismo é maravilhoso. Mas só que não tem frutas. Então, e aí não tem pássaros. Mas será que é porque eles não conhecem também? Não, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Eu acho que assim, as pessoas às vezes não têm essa consciência de se preocupar, porque muitas vezes acontece, quando a gente fala, a pessoa fala, nossa, é verdade, vou me preocupar agora em colocar na minha casa ou num canteiro do apartamento. E você vê isso até na prefeitura, pela cidade, poderia ter mais, né? Sim. Árvores com frutas que alimentam os pássaros. E onde isso se perdeu? É o seguinte, essa sua pergunta é muito inteligente. A paisagista deste condomínio, ela tem uma visão do que dá certo na Boa Vista. Então, na cabeça dela, ela coloca o que dá certo. Mas o que dá certo na cabeça dela é o que é bonito para as pessoas que moram lá, né? Para os pássaros, isso é diferente. Para os pássaros, você tem que ser o que é bom para o estômago deles. Você tem que colocar o que os pássaros precisam. Então, você consegue, naquele condomínio, algumas daquelas plantas que estão ali, você consegue substituí-las por outras similares, lindas, tão bonitas, igual, e com a vantagem de ter uma flor que atrai a beija-flor ou que dê um fruto porque atrai um pássaro. E isso é uma questão de uma pessoa ter essa sensibilidade. Agora, se o proprietário pedir para essa pessoa, ela vai querer colocar, ela vai ser obrigada a colocar, né? Então, é possível você fazer isso nos condomínios e teve há muitos anos atrás aqui na cidade de São Paulo o Olavo Setúbal. O Olavo Setúbal, o velho, né? Ele era nosso vizinho de prédio na Rua Sergipe. E ele fez um trabalho com meu pai para atrair as aves. Como é que ele fez? Ele sensibilizou as donas de casa, dizendo: vamos colocar pitangueiras, amoreiras, jabuticabeiras nas casas, porque assim essas árvores vão crescer, vão dar frutos e os sabiás vão vir se alimentar e cantar. Então isso foi realizado e hoje na cidade de São Paulo a gente só tem os pássaros por esse trabalho que foi feito há 40 anos atrás. Entendi. Então esse trabalho é muito importante que seja realizado. Eu acho sensacional. E eu de verdade, você falando agora, a gente falando aqui, eu lembrando sobre eu andando lá, sobre né, a gente atende a JHSF, a maior construtora de alto padrão no Brasil, a JHSF. Sim. A gente atende muito eles, as piscinas de ondas que eles fazem, eu tenho certeza, acho que até uma puxada pra gente levar pros caras, porque assim, eu acho que é uma responsabilidade da JHSF, uma construtora tão grande, levar para quem compra, né? Falar, olha, ela tem que promover isso aí também, porque ela poderia fazer uma baita
de uma diferença. Sim, E isso é muito legal, isso é muito bonito, e isso é tão belo quanto o paisagismo simples. Imagina, você vai ter duas belezas. Você vai ter a beleza da flor e a beleza dos pássaros na sua casa. São duas belezas. Pois é. Eu acho que talvez por falta de... Não sei se é... Né, a JHSF até que me desculpe se eles têm essa ambição. Só que eu não vou lá e vejo milhares de pássaros. Ela tem uma preocupação. Não vejo. Eles têm uma preocupação lá, que é até bonito de ver, de florir, né? Não necessariamente para os pássaros, mas assim, árvore por estação do ano. Então você vê, é um jardim bonito, é belo, mas falta um pouco mais de funcionalidade. Para os pássaros, principalmente. Legal. Então as crianças vão agradecer. É verdade, isso vai mudar a nossa história, que é o que o Christian falou. Né? Um negócio feito lá atrás, hoje ainda é vivo por conta disso, né? Que é as senhoras de família fazendo isso e cuidando disso. Coincidentemente, um dos proprietários está fazendo uma casa lá na Boa Vista e me mostrou o projeto e as plantas que a paisagista do JHSF solicitou. E eu mostrei para ele, olha, você prefere colocar essa árvore ou ter uma outra árvore que frutifica 2 vezes ao ano e você vai ter tucano? Ele falou, eu quero que essa árvore que frutifique 2 vezes por ano e vai ter tucano. Mas ela é da região? Eu falei, Mas como que você sabe? Porque eu tive um sítio na mesma região e fiz um paisagismo especializado só para beija-flores e para árvores. E quem que te ensinou? Foi o Harry Lorenzi, que é o autor do Aves Brasileiras, né? E juntos fizemos os livros. Eu fiz os livros dos beija-flores e ele fez o Aves Brasileiras. Temos praticamente a mesma idade. E nós juntos discutíamos todas as plantas que a gente podia plantar nessas regiões. E eu fiz esse exemplo prático. Então eu falo aquilo que eu vi. Eu não estou... Propriedade. Exatamente, porque eu só faço aquilo que dá certo. E você quase não vê mais beija-flor em São Paulo. Isso é muito triste. É raríssimo ver beija-flor. Imagina, a gente tem que pensar que, infelizmente, isso também pode acontecer com os pássaros. Caramba, que loucura, né? E eu, particularmente, do outro lado aqui, que não entendo nada, vivo isso todo dia. E aí vocês falando e minha cabeça aqui refletindo. Já pensando o que você vai colocar na janela da sua casa. Vou ter que colocar alguma frutinha lá. Não só a banana pro Ané, não só a frutinha para os passarinhos ir lá comer, né? Puta, que legal, muito bacana pensar isso. E falando sobre livro, agora me conta um pouco sobre o livro do Irapuru e sobre as aves brasileiras, sobre esse trabalho de vocês aqui. Como que surgiu e qual é o objetivo deles, para todo mundo saber. O meu pai, quando ele lançou o livro, o primeiro Aves Brasileiras, que foi em 1964, quando eu nasci, ele tinha uma foto de uma arpia, né? Que essa arpia é a águia real, a maior águia da América, brasileira, né? Na Bodoquena, que é uma região no Pantanal, e ele foi chamado na Casa Amarela aqui no Jardim de São Paulo, morava Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, nessa época, era o homem da televisão, dos jornais e de tudo, das revistas. Ele era da revista Cruzeiro, da Rede Tupi. Enfim, ele era uma pessoa muito importante na cidade e ele chamou o meu pai por quê? Porque o pai dele foi prefeito na Paraíba e, quando teve a reeleição, veio um novo prefeito e tirou todas as árvores que o pai tinha plantado. E ele, com aquela dor em querer fazer com que o pai pudesse ser recompensado, chamou meu pai, falou assim, Daugas, eu estou vendo aqui no seu livro uma arpia e estou preocupado com ela. Será que vão preservar o Pantanal? Será que a Bodoquena vai ser preservada? Como é que a gente pode fazer para preservar essa arpia? Falou assim, a gente consegue fazer esse trabalho. Vamos fazer um parque do tamanho de Portugal, na divisa do Brasil, com Amapá e Pará, chamado Tumucumaque. Sem pedir dinheiro, e sem falar de política. Como é que nós vamos fazer isso? Aí o Chateaubriand falou assim, eu tenho uma solução, o presidente é Costa e Silva. E vamos chamar a pessoa mais famosa hoje, que é como o Costa e Silva, o presidente Costa e Silva, é um coronel,
Vamos chamar o coronel mais famoso que existe, que era o Charles Lindbergh, que fez o primeiro voo de de Nova York a Paris no monomotor. Foi o primeiro voo transatlântico realizado, que era o Spirit of St. Louis, que ele pediu $1 para cada um da população da cidadezinha dele para ter dinheiro para construir um avião e ele se concretizar o sonho dele. Ele foi o primeiro a transformar o avião inteiro num tanque de combustível e foi deitado com espelhos e conseguiu sair de Nova York e chegar em Paris. Foi o primeiro voo transatlântico. Enfim, vamos chamá-lo para sensibilizar o nosso presidente, porque eles têm, que nem o indiano tem uma pinta vermelha na testa, e um olha para o outro, só que essa pinta nos coronéis é invisível. E só um coronel consegue ver essa pinta ou essa estrela, ou um olhando para o outro. E Charles Lindbergh pedindo para ele, ele vai assinar o parque. E ele veio para o Brasil, e o Costa e Silva falou assim, e aí, é para fazer o parque mesmo? Qual o nome? Vamos colocar Parque Costa e Silva? Não, não tenho esse mérito para isso. Eu prefiro que o nome seja indígena. E eles fizeram o Parque do Tumucumaque, né, em 1970, e do tamanho de Portugal. Então, foi esse sonho realizado, sem pedir dinheiro e sem falar de política, que fez com que o meu pai pudesse conhecer depois todos os reis, todos os presidentes, porque eles conseguiram fazer esse enorme projeto. Então, esse livro, ele mostra a construção desse Parque Nacional, fala como meu pai gravou Irapuru e outros trabalhos maravilhosos, como ele descobriu a Rota das Andorinhas, que eram as andorinhas, elas vêm dos Estados Unidos para o Brasil todo ano, elas voam 9.000 quilômetros. E a National Geographic colocava que elas atravessavam os Andes, e elas não vão voar 7.000 metros de altura. Elas vêm pelo Caribe, entram pela Cabeça do Cachorro, pela Venezuela, ali no Brasil, Cabeça do Cachorro, em Roraima, e por ali que elas entram, elas não passam por cima dos Andes. Então, naquela época, estava tendo a Guerra Fria, e meu pai chegou com o Ronald Reagan e falou assim, como é que eu faço para marcar uma ave? Ele falou assim, eu tenho uma tinta de espionagem, você pinta essas andorinhas com essa tinta de espionagem, eu dou várias cores, você coloca Araraquara vermelho, São José do Rio Preto em azul, Rio Claro em amarelo, e aí você vai nas praças, chacoalha as árvores, elas voam, você espreia, depois elas vão vir aqui para o Canadá e Estados Unidos, a gente com uma luz ultravioleta nas penas, a gente descobre de onde veio. E aí, em 60 anos, o IBAMA tinha achado só uma andorinha anilhada. Com esse trabalho das andorinhas, dessa pintura que fizemos, com essas tintas especiais que o Ronald Reagan nos autorizou, eu fui engenheiro químico da tinta. Que legal. Achamos 250 e descobrimos a rota das andorinhas para o Brasil. Aí a TV Globo pegou os aviões Tucano, de Pirassununga, e fizeram a Rota das Andorinhas e o Globo Repórter Andorinhas, com o Ciro Porto, né, que era o repórter de PTV, com um capacete igual daquele filme do Top Gun, Ciro Porto, né, de Tucano, fazendo um caminho das andorinhas chamado Rota do Sol. Enfim, nesse livro você tem várias histórias, depois os Beija-Flores, que nós também fizemos o Jardim dos Beija-Flores, o Globo Repórter dos Beija-Flores, que foi premiado em Paris e só perdeu para a BBC de Londres, pegamos terceiro lugar, primeiro lugar BBC, segundo lugar BBC, terceiro Globo e PTV, com o trabalho das flores que você deve plantar para atrair os beija-flores. Então, ele mostra tudo isso, o livro. E esse livro acompanha o relógio, que é um relógio, cada hora canta um pássaro. Faz o relógio, eu preciso mostrar o relógio, isso aí é fundamental. Cada hora canta um pássaro, os cantos foram gravados pelo pai dele, e as fotografias dos pássaros de cada hora foram tiradas na natureza pelo Christian. Sensacional, muito boa, história maravilhosa. Vou mostrar agora, né? Eu fui presenteado com o livro, com DVD e com o relógio, e é sensacional. Eu fico sinceramente lisonjeado de conhecer a história de vocês assim de perto, de poder ouvir de vocês, é muito, muito legal. É sensacional, né? Coisa que
que a gente precisa dar um jeito de promover, a gente precisa dar um jeito de chegar. Presta aí, Flavinha. Olha que sensacional, que eu fui presenteado pelo Christian e pela Sara. Vou mostrar aqui para vocês verem. Cada hora que toca, canta um canto de um pássaro. E a gente pode simular, adiantá-los pelo um botão que tem aqui atrás. Que pássaro é esse, Christian? Esse é o sabiá-coleira. Sabiá-coleira. Que sensacional. E então os cantos foram gravados por seu pai? Sim. E as fotos por você registrada? É. Que legal. Fico lisonjeado. Eu nem sei se sou merecedor da presença e do carinho de vocês certeza. aqui. Mas sim, foi um bate-papo muito gostoso. Muito bom. Espero que eu possa, daqui para frente, viver e fazer com que a história de vocês vá adiante, né? Porque agora eu posso contar com um pouco mais de propriedade, porque né, eu falava para a Isabela e para a galera da DWT, o trabalho da Davos, o trabalho do Christian, eu sempre falei, mas não conhecia como conheço hoje, como tanta propriedade. Vou ler o livro, vou assistir o DVD, fico lisonjeado por tudo isso. Isso é muito bonito, isso é muito importante e que todos possam conhecer isso e mudar a nossa história, né? Porque isso é uma riqueza sensacional. Muito obrigado. Todos tenham essa consciência que você tem, essa preocupação também. Isso é muito maravilhoso. Bom. Muito bom, né? E acabamos que nem, né, chegamos ao final, não falamos de gerador, né? Muito pouco falamos. Muito bom falar sobre isso, mas não posso deixar de agradecer. O Christian recentemente me atendeu numa solicitação que a gente teve. A gente está homologando em São Paulo nossos geradores e a gentileza que você me atendeu, o carinho que você nos atendeu, a força que você nos dá. Eu fico lisonjeado, agradeço muito a Deus e agradeço muito a você por você ter nos tratado dessa forma. Fico muito feliz. E como eu te disse, a sua gentileza transmitida a mim, eu vou trabalhar para que ela chegue nas nossas famílias e para que as nossas famílias levem isso adiante, para que a gente possa viver isso, né? Se um dia eu tiver a oportunidade de encontrar o pessoal da JH lá, que eu possa falar sobre isso. Olha, né, se eu for falar de paisagismo, agora eu posso falar, gente, planta uma fruta aí, precisa ter pássaro aqui, né? E eu não conheço, mas olha, tem um amigo, o Christian, fala com ele aqui, vai mudar tudo, né? Então essas conexões, isso faz a gente ser pessoas melhores, né? Com isso certeza, é muito bom. Com certeza. Então, eu estou muito feliz de receber vocês aqui, eu fico lisonjeado. Foi uma Agradeço delícia. muito mesmo. Christian, eu vou trabalhar todos os dias para que a gentileza de vocês ajudando a gente a homologar nossos produtos na Prefeitura de São Paulo, para que a gente agrida menos a natureza e para que a gente tenha um sucesso maior, tanto nos negócios quanto na nossa vida pessoal, para que os nossos negócios possam ajudar projetos que, assim como vocês fazem esse trabalho maravilhoso lá na DWT, a gente tem um projeto da escola para crianças surdas Isso é maravilhoso, e a gente vai se conectando. Isso é viver, né? Isso é o que o nosso trabalho pode promover, porque muitas vezes a gente está conectado com um propósito que o trabalho traz o nosso sustento, mas dá para ir além, né? Cada um fazer um pouquinho a sua parte, aonde está o seu alcance, aonde, né, onde te sensibiliza, onde te toca, isso já muda faz toda tudo, a diferença. Né? É muito bom. E ver vocês, o amor que vocês têm pelo que vocês fazem é sensacional. Né? Muito obrigado mesmo, sem palavras. Eu que agradeço a oportunidade. E aí para finalizar, o que é mais importante que eu falei para vocês no começo, que é pelo qual eu trabalho aqui todos os dias, eu venho aqui e tento dar o meu melhor. Não tenho habilidade nisso daqui, mas estou todos os dias tentando dar o meu melhor aqui. Não, foi uma delícia o bate-papo. Muito obrigado. E eu queria que vocês, cada um de vocês, desse uma mensagem do coração de vocês para as pessoas que estão assistindo, porque o nosso objetivo é levar uma mensagem positiva para as pessoas, para que elas possam acreditar em alguma coisa. Ou que é possível ela fazer um catalisador, ou que é possível ela fotografar, ou que é possível ela registrar o canto, que tudo tem uma importância. E quando acreditar, porque é uma coisa tão grandiosa e tão distante, mas como ela é possível? E aí eu queria que vocês olhassem para a câmera de vocês, um de cada vez, e dessem uma mensagem do coração de vocês para quem está nos assistindo, para que essas pessoas possam acreditar num dia melhor. O ramo de catalisadores, né, principalmente quando você tem a necessidade de realizar um equipamento antipoluente, onde que o cliente ele possa pagar, que você consiga instalar, que você consiga ter pouca manutenção, você precisa fazer uma limpeza quase nenhuma, fácil. Isso é fruto de uma família. O que é essa família?
esse ramo de geradores é um ramo pequeno, onde você tem algumas empresas, né, importantes, que você consegue, junto com os engenheiros dessas empresas, pela amizade, pelo conhecimento e pela simpatia, juntos, proporcionar e fabricar um produto que esteja nessas condições. Então, muitas vezes, você precisa ter esse acesso, essa oportunidade de junto com essas pessoas, ouvi-las e desenvolver aquilo que é necessário, depois testá-las para que dê certo. Então, todo esse trabalho é em conjunto, é em trabalho com outras pessoas que você sempre vai aprender, você sempre vai poder tirar proveito de alguma informação para que o produto fique cada vez melhor. Então, essa é a mensagem, que às vezes a gente precisa estar sempre aprendendo e escutando as pessoas ao nosso redor que têm conhecimentos e podem nos ajudar, muitas vezes, a ver a luz no final do túnel. Muito bom. E esse é o lado amoroso que você sente pelo amor do que você faz e por toda a técnica que vocês têm, né? E agora eu quero ouvir o lado da Sara, que é a arte feminina, complementando o que o Christian falou. Por favor. Mas eu acho que uma coisa muito bacana, até que você mesmo mencionou, assim, calma, mas eu não estou vendo hobby, eu estou vendo trabalho, mas na verdade a gente tentar fazer do trabalho como se fosse um hobby, né, uma paixão, fica tudo mais fácil. Eu sei que não é tão simples assim, mas é possível. E eu acho que, assim, eu sempre falo, até comentei aqui, vou repetir, assim, a mensagem que eu digo, assim, não espere uma grande oportunidade para ter o contato com a natureza. Não espere uma grande oportunidade de levar o seu filho para um lugar especial para esse contato. Eu acho que mesmo a gente morando numa cidade grande como São Paulo, a gente pode, como eu mencionei, abrir uma janela e falar, vamos contemplar o pôr do sol? Vamos ver a formiguinha que está aqui passando na cozinha, como é que elas funcionam, uma ajuda a outra. Eu acho que é possível a gente fazer isso dentro de casa, e cada um se fizer isso, as pessoas vão se conscientizando mais. Então, acho que isso é possível. Coloca uma banana, às vezes, na janela, vem um passarinho. Eu acho que é possível cada um fazer um pouquinho, assim, para fazer a diferença. Muito bom. Sensacional. Muito obrigado por você estar aqui. Nós eu dei o meu melhor aqui para que vocês pudessem eternizar a história de vocês. Não, a gente nem viu o tempo passar, muito foi bom, ótimo. Muito obrigada. Bom. Fico lisonjeado, é um prazer muito grande, né? Vocês fazem parte da nossa história, né? E agora, mais do que nunca, como Dalgas, né? Como toda essa história Dalgas no oxicatalisador, isso faz parte da nossa história. E agora é o que eu te falei lá, Christian, nessa nova fase, nós vamos trabalhar todos os dias para fazer isso valer e para que isso chegue em outras pessoas, para que a ajuda que vocês nos deram, que a gente possa ajudar outras pessoas, que é muito sobre isso que a gente vive. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa conexão. E receber vocês aqui e falar sobre isso, para mim foi mágico, foi maravilhoso. Uma oportunidade ímpar, uma energia, eu estou saindo daqui renovado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Sem palavras, muito obrigado, meu irmão. Nós que agradecemos. Obrigada, foi ótimo. Parabéns. Muito bom, obrigado. Obrigado. E falando sobre energia, falando sobre tudo que a gente vive, eu encerro um programa que muito me tocou, que me fez refletir muito sobre a vida. E quando eu falo sobre energia, vou voltar lá no comecinho de quando a gente estava falando sobre a minha ida lá para Foz, para viver as cataratas, me sentir um grão de areia, poder ser repaginado pela Sara aqui, dizer que na verdade a gente está sendo contemplado por algo muito maior, e essa energia maravilhosa que a gente vive, que a gente troca com as outras pessoas, isso tem um princípio, isso tem um começo, e às vezes você está em casa, eu estou aqui, e a gente nem consegue prestar atenção nisso, mas antes de nós existe a criação divina da natureza, e chame você como você quiser chamar, de Deus, de qualquer nome que você der, existe uma criação antes de nós. Ela foi feita por alguém, ela foi criada, ela chegou aqui e ela está sendo destruída, e existem, graças a Deus, pessoas tão maravilhosas que cuidam disso para que isso não acabe. E você pode fazer, eu posso fazer, e a gente pode sempre fazer uma parte, desde que a gente se conecte e que a gente reverencie a criação divina que está entre nós. Então, desejo a vocês que vocês possam ter refletido sobre isso, que tenha sido tão maravilhoso quanto foi para mim, e que a gente possa contemplar
o que a vida nos dá de tão maravilhoso, seja na presença de amigos que nos engrandecem, nos maravilham com a presença, com as histórias, ou seja, com a simplicidade de um canto de um pássaro na janela da varanda da sua grande casa na grande São Paulo. Então, muito obrigado, que você reflita sobre isso, que você viva isso e que isso possa fazer para nós, para todos nós, uma reflexão em respeito ao que nos trouxe aqui, o que é muito mais importante do que nós, que é o nosso planeta, que é o nosso universo. E se a gente respeitar isso, o respeito que a Sara e o Christian nos falaram, que o que faz isso acontecer? Talvez o respeito da natureza é a devolução do que a natureza nos traz. Então, como devolução, a gratidão que eu tenho por vocês que nos apoiam, que nos ajudam, por vocês que vêm aqui. Muito obrigado a todos vocês, e o que eu desejo, né, primeiro eu digo muito obrigado de todo o meu coração, e segundo, o que eu desejo é que vocês tenham muita saúde e muita disposição para lutar por um dia melhor. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado.